Bom dia, pessoal. Vamos de BTC nessa terça-feira, dia 29 de março de 2022, 11 horas e 24 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 6 e 24 da manhã. A BTC abre mais um candle comprador aqui no diário, avançando para cima daquela nossa aresta superior daquele retângulo de amplitude movimentacional que aprisionou a BTC. Vamos ver por quantos candles no semanal. Chegou a aprisionar por 9 barras semanais. Agora a gente abre uma barra de um candle comprador com um corpo real que está ficando extenso. Parece que está se desenhando o primeiro Morobuzu. A plotagem desse candle aqui no semanal termina no próximo domingo, de domingo para segunda. Lembrando que a principal característica de um Morobuzu é que ele sempre vem com os irmãozinhos, e são esses irmãozinhos que vão fazer a BTC se desdobrar nessa pernada impulsiva que vai levá-la ao nosso target final dessa onda 3 na faixa entre 80 e 100 mil dólares. Quem viver verá. A gente vai encarar um pullbackzinho aqui nessa camada congestional. A BTC agora a 47.726. Algumas altcoins já estão dobrando de valor. Olha a Kusama subindo 6%. Já a Kusama rompe 200 dólares. Vamos ver aqui na nossa banda de VWAP. Aqui eu tô no gráfico 6 horas. Lembrando que essa banda de VWAP vai sofrer uma virada para o mês de abril, né? O mês de março vai terminar agora, vai sofrer uma virada para o mês de abril. A gente vai redesenhar uma nova banda, como aconteceu aqui quando a gente virou de fevereiro para março. Só que agora a banda vai ficar lá em cima, vai ficar transitando com uma amplitude mais ou menos assim. Vamos ver como essa banda vai se desenhar e se desdobrar. Mas é bem provável que na altura aqui de 52, 53 mil dólares, a BTC promova um pullback para formar uma subonda, né? Então seria uma subonda 2, uma subonda 1, uma subonda 2, depois uma subonda 3 que vai buscar a faixa do all-time high, para depois desenhar uma subonda 4 e uma subonda 5 que vai levar a gente até o patamar entre 80 e 100 mil dólares, que vai ser a estocada final dessa grande onda 3 principal no semanal. Os outros indicadores todos apontam para essa realidade. Aqui esse indicador que mede a atividade na rede blockchain da BTC aponta recordes sucessivos de novos public addresses em atividade na rede BTC. Todo esse imbróglio geopolítico só está turbinando a movimentação da BTC. Agora, hoje, terça-feira, 29 de março, os militares do Kremlin com as lideranças ucranianas estão reunidos na Turquia. E, obviamente, algumas autoridades ucranianas já anteciparam que não veem muita possibilidade de sucesso nessa negociação de paz. O Vladimir Putin, por sua vez, reafirmou que não aceita nada além de rublo ou, eventualmente, BTC em contrapartida ao fornecimento de gás. Isso aqui pode ter desdobramentos no mundo cripto absolutamente imprevisíveis. Eu já reportei aqui no canal que essa guerra tem muito ou nada a ver com a Ucrânia, e sim com um novo rearranjo, uma nova conformação geopolítica financeira internacional. Essa guerra é muito mais uma guerra geopolítica financeira internacional do que uma guerra de conquista do território ucraniano. Eu já reportei isso aqui no canal. Vocês depois vão se lembrar de mim. O que está acontecendo no sistema financeiro mundial não tem precedente. Eu estava lendo uma reportagem muito interessante na Fringe Finance. Um economista, ele partiu da seguinte premissa. Um analista da CNBC afirmou que acabou o bear market, que a Nasdaq já valorizou mais de 120% desde o fundo da pandêmico. Enfim, agora tudo são flores. E esse economista, esse articulista, ele dá conta do seguinte: toda vez que a gente vai dormir, a gente supõe que o sol vai nascer no dia seguinte. Isso dentro da economia, existe uma máxima, uma certeza em relação ao caráter de reserva global cambial do dólar
parecida, uma certeza, uma premissa parecida com essa suposição que a gente tem toda vez que vai dormir em relação ao nascer do sol no outro dia. E ele aponta que a mudança que está por vir, e ele não cita exatamente o mundo cripto, mas ele dá conta de que nunca, nos 69 anos de vida dele, ele nunca viu tamanha confluência de circunstâncias que vão levar a uma mudança cujo abalo sísmico será de tal magnitude que não está nem na escala Richter, segundo as palavras dele. E ele vem concluindo que essa máxima de que o Sol vai nascer no outro dia, só porque a gente foi dormir à noite, ela vai ser desrompida com tamanha violência. Aí ele está se referindo ao dólar norte-americano, que vai pegar muito veterano de Wall Street de calça curta. Então ele diz que a gente viu uma Nasdaq subir 120% em menos de 2 anos em relação às mínimas de março de 2020, apesar da economia não ter se recuperado materialmente com nada parecido com esse pump. A oferta monetária, quando ele se refere à oferta monetária, é o balanço patrimonial do Federal Reserve. Aumentou 21,7% em 2020 e 26,92% em 2021. Lembrando que antes da pandemia, esse aumento do balanço patrimonial do Fed já estava em bizarros 3% a 5%. Tinha ano que batia 5%, tinha ano que batia 3%. A taxa de inflação está no seu ponto mais alto em 30 anos. Ele está se referindo à inflação nos Estados Unidos da América. E ele vai além. Se usássemos os padrões do IPC de hoje para a década de 80, a inflação nos Estados Unidos de agora, de 8%, com certeza seria maior de toda a história desde a fundação dos Estados Unidos da América. Aí ele conclui que temos uma guerra materialmente bélica na Europa, gerando uma quantidade de refugiados que já está superando 4 milhões, já aqui em Málaga. Chegam pelo menos 4, 5 famílias por semana. Já é uma situação bizarra. As autoridades madrilenhas optaram por espalhar os refugiados ucranianos que chegam em território espanhol por toda a Espanha. Só que chegando 4, 5 famílias toda semana é uma coisa. Já tem uma unidade hoteleira que ia inaugurar agora para o verão, que começa em junho e julho, aqui o verão europeu, e destinou uma das suas unidades com 80 apartamentos para abrigar essas famílias. Só que a Europa vai viver uma crise humanitária que vai além disso aí, porque a população da Ucrânia é de 40 milhões de pessoas e só não vê quem não quer. O Putin cortou a energia e a água potável da Ucrânia. Ele vai ganhar essa guerra por inanição. Ele vai sufocar a Ucrânia. Só que, na verdade, o Putin não tá nem aí pra Ucrânia. O Putin quer botar um bode na sala da zona do euro e estrangular os Estados Unidos da América. E facilmente esses refugiados vão chegar a 10, 15 milhões. Já estão em 4 milhões, só tem 1 mês e 1 semana de guerra. Se o ajuntamento de Málaga, aqui no sul da Espanha, já tá se desdobrando, lembrando que esses ucranianos, os mais jovens, na sua maioria, eles falam inglês fluentemente. Agora, os mais velhos, que foram formados, educados sob o jugo soviético, eles só falam ucraniano e russo e só entendem aquela grafia cirílica. Então, é um problema aqui para a Espanha, mas para a Europa Ocidental inteira. O que esse economista ele aponta aqui, com toda essa confluência hecatômbica de circunstâncias, é que vem uma crise que vai deixar o crash de 1929 com uma certa saudade nostálgica, porque aí o abalo sísmico que está para vir não encontra precedente em absolutamente nada. E essa suposição de que o sol vai nascer todo dia vai ser desrompida. Ou seja, alguns veteranos de Wall Street que vieram de uma formação mais sólida estão percebendo o tamanho da mentira que é o balanço patrimonial do Fed. Eu ouso afirmar aqui para vocês
que o mundo cripto vai ser seriamente beneficiado de toda essa conjuntura. Eu lembro que quando a BTC estava em 36, 37 mil, que eu reportei que a gente ia buscar nessa corrida de touros algo entre 220 e 240 mil dólares, um economista, alguns economistas vieram aqui para o meu canal dizer de onde sairiam os trilhões de dólares de market cap para sustentar uma cotação de BTC a 220 mil dólares. E eu ouso afirmar aqui para vocês que esses trilhões agora estão em vias de aportarem e de chegarem de forma inusitada e absolutamente bizarra no mundo cripto. Não só por essa confluência hecatômbica de circunstâncias, mas porque já existem economistas em Wall Street antevendo o tamanho do crash que está vindo, e agora a própria Bloomberg dá conta de que BTC e mundo cripto é refúgio. Então, gente, fica isso para reflexão de vocês. A gente está vivendo um verdadeiro reset no sistema financeiro mundial. Só não vê quem não quer. A BTC, ela vai sair seriamente beneficiado de todo esse imbróglio geopolítico e esse mega abalo sísmico que vai chacoalhar o mundo financeiro tradicional. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer Luna, que já explodiu. Eu avisei que a Luna era uma besta enjaulada, agora tá 103 dólares. Há 2 dias atrás estava 90 dólares, tá bom? E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.